O Portal Mais PB continua hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, aqui pela Mais TV. Hoje é a vez, por ordem de sorteio prévio realizado com as representações das coligações, do candidato do Partido dos Trabalhadores, Charlinton Machado, ou Professor Charlinton. Professor Charlinton, seja bem-vindo aqui à Mais TV. Primeira pergunta, é comum a todos os candidatos que estão passando aqui por esse estúdio, por que o senhor é candidato a prefeito de João Pessoa? Eu sou candidato primeiro porque o PT tem um histórico de luta, de disputa, de participação e de debate de ideias em João Pessoa. De 85 até hoje, nós abdicamos apenas de uma disputa, não concorrer às eleições nem apresentar nosso programa. De lá para cá, participamos de todas as eleições. A cidade ganhou com a presença do PT, do ponto de vista do debate político, da democracia. Sou candidato por 30 anos de militância no mesmo partido, sem nunca ter mudado de lado, filiado desde 86 ao PT, e mais do que isso, por ter experiência como gestor da educação, como professor da educação, alguém que tem formado ao longo de quase 20 anos milhares de professores, que tem tido uma preocupação pontual com essa questão da educação e que acredita que devamos investir numa política do desenvolvimento sustentável na nossa cidade. João Pessoa precisa ser pensada na ótica do planejamento, tem que ser pensada na ótica da inclusão social, na ótica da participação, da transparência e do controle social. É por essas questões que nós lançamos nossa candidatura, que o PT acredita que todas essas questões fazem parte de um grande debate, que é a defesa da força da democracia num momento de desesperança e num momento também que se busca criminalizar a política, principalmente criminalizar a esquerda brasileira e fazer uma opção pela destruição de um grande legado político que foi construído nesses 13 anos. Em sendo eleito, o que é que o senhor faria diferente? Quais seriam os seus pontos principais de eixos programáticos para uma gestão aqui na capital? Nós vivemos um problema seríssimo em João Pessoa, que é a ausência de planejamento. Se você pegar que João Pessoa, em 85, tinha quase a metade da população que tem hoje, que em 2000 nós aumentamos de lá para cá 200 mil pessoas na cidade, morando nessa cidade, sem contar a grande gravidade que se coloca da diversidade, da questão da região metropolitana. Nós crescemos muito, crescemos de forma desordenada. Crescemos sem respeitar o plano diretor da cidade, que precisa ser revisado, e nunca foi respeitado, mesmo quando ele tinha avanços significativos. Precisamos respeitar os regramentos ambientais, a legislação ambiental, a política de fiscalização, melhorar nossa capacidade tributária na gestão. Então nós crescemos de uma forma desorganizada. João Pessoa foi crescendo na base do que nós chamamos de gambiarras, sem alternativa para os grandes desafios. Nós não temos alternativa para a mobilidade urbana. João Pessoa parou, está estagnando. É uma cidade que é um carro para cada duas pessoas. Nós não temos a cidade para as bicicletas, não temos a cidade para o caminhante, para o cidadão comum que caminha. Nós temos concessões que são atrasadas, retrógradas do ponto de vista do transporte público, e não apostamos num novo modelo de gestão que avance na educação, na saúde. Enfim, as questões são desafios da cidade de João Pessoa para os próximos anos. Nossa candidatura ela se coloca para esses debates, para essas questões, e se propõe enfrentar isso de forma muito corajosa. O senhor fala como se o PT não tivesse tido a oportunidade de governar João Pessoa, e governou, ganhou em 2012 com Luciano Cartacho, teve a oportunidade de governar a cidade. O PT está propondo o que de novo se já esteve na gestão municipal? Por que não fez o que o nosso programa é novo. O nosso programa foi abandonado por quem está aí governando a cidade. Aquele programa, que inclusive muito do que está naquele Vocês governaram juntos 3 anos? Não governamos, não vamos. O PT passou na gestão? PT era a gestão e deveria ter governado. Esse foi um governo Errou o PT, então? Errou o governo, não o PT. Errou o governo quando abriu mão de uma expectativa da população, de um sonho da sua militância, de um projeto que tinha um programa, que era um programa de ousadia, de revolução social, um programa de inclusão, de transformação daquilo que era a história de João Pessoa, de separar o poder privado que vivia se apropriando do poder público. Hoje, este modelo que está aí não nos representa, e faz muito tempo que ele não nos representa. Desde 2014, nós temos tido um governo que não dialoga, um governo que se sustentou em pouquíssimas pessoas, do ponto de vista das decisões, do ponto de vista da sua centralidade de pensar uma leitura mais social da cidade. O PT, o pouco que foi feito em áreas como áreas sociais da transparência, da educação e das políticas para as mulheres, deu resposta quando foi possível dar. Mas foi aos poucos sendo extirpado do projeto nosso, do nosso programa, aquilo que era a renovação da cidade. Então nós não nos credenciamos hoje para dizer que aquele programa ele foi
ele foi vencido do ponto de vista da gestão governamental. Pelo contrário, ele foi abandonado. Então, houve um abandono claro, houve um abandono das ideias, houve um abandono daquilo que nós construímos como um grande debate coletivo nas eleições de 2012. E por que o PT não rompeu com esse modelo? Esperou que o prefeito saísse do PT? Heron, esse rompimento já estava dado com a sociedade. Se eu quero citar só um exemplo, pouca gente talvez saiba disso, mas em 2014 foi o PT que disse ao prefeito que ele não mandava no partido. Quando ele quis fazer uma aliança com o PSDB, quando ele quis impor uma candidatura de aliança com o PSDB, uma composição, contrariando os interesses da base social do partido, da sua política nacional, do debate nacional, nós colocamos um freio desde lá. Desde 2014, que nós colocamos um freio às pretensões do prefeito em relação ao que ele podia fazer no PT, nós passamos a disputar o governo. E agora disputar em condições desiguais. Porque há uma centralidade que governa a gestão sem ouvir os movimentos sindicais, sem ouvir os movimentos sociais, sem ouvir a militância. Para se ter uma ideia, em 4 anos de gestão, o prefeito conversou uma única vez com o Partido dos Trabalhadores. Então nós tínhamos uma gestão que nós estávamos já adivinhando o que poderia ser e colocando desafios seriam para nós. Nós iríamos perder a eleição se estivesse sustentando numa candidatura com aquele modelo conservador que estava sendo colocado. O senhor está falando de um fato político de 2014 que teria sido, segundo o senhor diz aí, uma aproximação, uma tentativa de uma aliança do prefeito Luciano Cartacho com o PSDB. À época nós estamos falando do senador Cássio Cunha, que foi candidato ao governo. Que episódio específico foi esse? Isso foi tratado dentro do PT? O prefeito Luciano Cartacho chegou a colocar isso na mesa? Não, ele não tratou com o PT. Ele tratou com o próprio Cássio Cunha Lima, com o PSDB, não é? Sem a participação do PT, sem o conhecimento do PT. E quando pediu que o PT apoiasse, pelo menos que o presidente estadual e suas lideranças apoiassem essa tese da aliança com o PSDB, nós fomos radicalmente contrários. E mais do que isso, nós combatemos essa composição que poderia ser feita, tanto do ponto de vista nacional, como do ponto de vista da nossa base social. E deixamos inviabilizada aquela possibilidade e acertamos. Acertamos quando apostamos num outro projeto, que parecia também não ter saído naquele momento, que era a aliança com o PSB, e fizemos aquilo que foi feito, que era fundamental, que era não entregar ao PSDB, mais uma vez, uma chance de governar a Paraíba e produzir mais pobreza, mais miséria, mais desigualdade social. Por que o PT não teve essa posição em 2012, quando se aliou por uma questão local em João Pessoa com o PPS, que no campo ideológico não é muito diferente do PSDB? A eleição de 2012 teve uma peculiaridade muito grande, mas nós submetemos essa decisão ao Diretório Nacional. Como ao Diretório Nacional dizer o que era importante para João Pessoa. Nós não impusemos isso à direção do partido nem à nossa base. Nós havíamos vivenciado um processo de mudança brusca da conjuntura. Um prefeito bem avaliado, que tinha disposição de apoiar a nossa candidatura, que tinha um governo que tinha uma certa aceitação popular, tinha uma grande aceitação, que inclusive foi abandonado posteriormente pelo próprio prefeito, e que se dispôs a construir conosco uma aliança. E nesta aliança estava o próprio PPS. Nós tínhamos um veto ao PPS e seguimos aquilo que era estatutário no partido. Nós submetemos essa decisão ao Diretório Nacional. Essa decisão foi votada, uma parte do PT não concordava, outra concordava aqui em João Pessoa, mas quem decidiu não fomos nós, foi a direção nacional concordando que estava acima de qualquer coisa a possibilidade de que a gente pudesse ter um prefeito eleito, sustentado por uma composição necessária para aquela vitória em 2012. O PT foi contra o processo de afastamento, ficou muito visível, de Luciano Cartacho com o seu antecessor Luciano Agra? Foi, nós sempre questionamos muito isso, não da forma que tem se dito, mas, por exemplo, o Luciano Agra, ele não foi importante em nenhum momento dessa gestão do Luciano Cartacho. Nós sempre dizíamos que ele tinha um papel decisivo na campanha e reconhecíamos isso. Em nenhum momento nós desconhecemos isso. Eu acho que na política tem determinadas realidades que você não adianta você suplantar, esquecer, silenciar. Se Luciano Cartacho não tivesse tido o apoio de Luciano Agra, muito provavelmente não estaria sentado na cadeira de prefeito de João Pessoa. Então nós entendíamos que Luciano Agra tinha experiência como gestor, tinha experiência como um arquiteto, como urbanista, conhecia profundamente a cidade e tinha contribuições importantes da cidade de João Pessoa. Mas ele foi totalmente abandonado nessa gestão, não ocupou espaço importante, foi alijado das grandes decisões políticas e isso aconteceu quase já no final da eleição, quando Luciano Agra já começou a perder sua importância na relação com o prefeito, não com o partido, que sempre nutriu por Luciano Agra, durante todo esse processo, muito respeito, muita cordialidade e reconhecimento do seu papel nas eleições de 2012. O PT foi extremamente importante, fundamental, diria, para a vitória do governador Ricardo Coutinho em 2014. O PT também não tem muito espaço na gestão de Ricardo Coutinho. O PT está satisfeito em ter a Secretaria de Agricultura Familiar. O PT, desde o primeiro momento... Perdeu o Porto de Cabedelo e não teve nesse espaço... O PT, desde o primeiro momento, quando apoiou o governador em 2012, apoiou deixando claro que não estava em disputa
ter ou não maior ou menor espaço no governo de Ricardo Coutinho, mas garantir uma governabilidade que pudesse rever o modelo do que foi a gestão de Ricardo no modelo anterior, naquela aliança que ele compôs com o Cássio Cunha Lima. Nós queríamos, e dizíamos isso sempre nas campanhas, na disputa, no debate com a sociedade, nós queríamos um governo que dialogasse mais com a sociedade, com os movimentos sociais. Havia uma grande crítica dos movimentos sociais à gestão de Ricardo Coutinho, à sua centralização. Então o PT poderia ser este canal de diálogo, inclusive trazendo parlamentares que não concordaram com aquela aliança, mas hoje apoiam, que é o caso do Frei Anastácio, com os movimentos sociais do campo. Mas dizíamos sim, que seria uma base de apoio de acordo com aquilo que fosse mais importante para a sociedade. Por exemplo, o Tribunal de Contas dos Municípios. Nós não vamos apoiar essa tese. Nem a nossa bancada vai apoiar, porque nós achamos desnecessário, extemporâneo, fora de qualquer lógica do ponto de vista da... Mesmo sendo da base governista. Mesmo sendo da base governista. Então, sendo da base governista, mais do que estar disputando o maior ou menor cargo, é disputar as ideias que nós entendemos que são importantes para garantir, inclusive, a governabilidade. Política ainda, falando, nós chegamos já a 10 minutos de entrevista, temos um certo tempo para frente aqui, mas vou insistir na política ainda. A sua candidatura, professor Chato, tem, vez por outra, invocado para o debate político de João Pessoa, para os debates que estão sendo feitos em entrevistas, também o contexto nacional. Por que é que o PT acha que é importante discutir na eleição municipal em João Pessoa essa conjuntura nacional tomada por crises, por conflitos? Eu acho impossível uma eleição não discutir uma conjuntura. Seria uma eleição que parece que... Você acha que os seus concorrentes estão preocupados com essa discussão? Isso é óbvio. Eu acho que o Brasil deve estar preocupado. Mas estão no debate? Estão discutindo? Alguns estão escamoteando esse debate da conjuntura por razões óbvias, né? A candidata Cida Ramos e o candidato Luciano Cartacho, eles fazem de tudo para desconhecer o cenário nacional. Nós tivemos um cenário de golpe no Brasil. Nós temos a ascensão de um governo de forma ilegítima que está dizendo que vai retirar as políticas sociais, que vai desmontar as políticas do SUS, que vai congelar por 20 anos recursos para a saúde, para a educação, com a PEC 241. Isso vai interferir diretamente na cidade, porque o golpe, ele não só está dizendo em relação à sucessão de um presidente a outro, a manutenção de um projeto político que foi derrotado, né, e outro vitorioso. O que nós estamos discutindo é qual a consequência disso para o cidadão de vida comum, para o trabalhador. Se você vai desmontar em 20 anos uma política do SUS, que é uma conquista constitucional, se você vai desmontar um programa como Brasil Carinhoso, se você vai desmontar um programa de expansão das universidades, dos institutos técnicos federais, isso vai afetar a vida da cidade. A política de moradia já está sendo afetada. Nós passamos a diminuir a importância da política de moradia, pensando na grande maioria da população. Se nós queremos construir 10 mil residências novas, diminuir o déficit habitacional, como é que eu não vou discutir a democracia? Como é que eu não vou discutir um programa que vai afetar a vida das prefeituras? Então nós temos que fazer esse debate sim, para não, inclusive, estar fazendo defesa de questões que parecem inimagináveis do ponto de vista da realidade de um governo que já está sinalizando para mexer na reforma da Previdência, mexer na reforma trabalhista, congelar os investimentos na saúde, congelar os investimentos na educação. Então, se essas questões vão estar na pauta, essas questões dizem respeito à conjuntura e dizem respeito à democracia. Política e gestão, o prefeito Luciano Cartacho, quando é questionado sobre a não implantação em João Pessoa do BRT, que melhoraria a mobilidade urbana da cidade, ele justifica dizendo que houve corte de recursos do governo federal e contingenciamento que não permitiram a implantação desse projeto aqui em João Pessoa. Isso, de certa forma, transfere a responsabilidade para o governo do PT, porque até agora há pouco Dilma Rousseff era presidente da República. Qual é a visão que o PT tem dessa justificativa e do BRT aqui na cidade? Olha, primeiro que essa justificativa ela é falsa, ela não tem nenhuma base real. Se não tinha dinheiro, o prefeito não poderia jamais ter lançado um edital. Esse edital foi paralisado muito mais pelos seus equívocos, porque praticamente direcionava quem poderia ganhar esse edital e executar aquela obra, do que a falta de dinheiro. Nós tínhamos dinheiro, não tínhamos só para o BRT, para a mobilidade, nós tínhamos dinheiro para grandes programas. Vou dar um dado a você, nós temos 29 milhões que estão nas contas da saúde para programas fundamentais, como os agentes zoonoses da cidade, que está lá parado, por absoluta incompetência. Não é falta de recursos. As nossas próprias receitas municipais têm que aumentar anualmente, embora podiam ser melhores.
não é? Poderiam ser melhores para poder a capacidade de investimento nossa sair de 5,39% para 10%, pelo menos, que é o que nós defendemos. A exemplo lá de Teresina, que investe 11%, tem uma capacidade de investimento, porque fez uma revisão tributária muito forte na gestão. Então, esta gestão, ela não teve a capacidade de acompanhar os grandes projetos do país. Por exemplo, a Olinda fez, conseguiu o BRT. Resolveu o problema de Olinda? Claro que não. Mas diminuiu bastante o problema. Essa gestão ela se acomodou com o transporte coletivo, com esse modelo autoritário, fechado, sem pontualidade, sem qualidade de transporte, sem acessibilidade. Ele renovou essa concessão sem acompanhar e estabelecer metas. Nós estamos vivendo uma gestão hoje que não acompanha as metas incluídas da concessão. Então nós precisamos rever esse modelo. Havia dinheiro, e aqui eu faço aqui uma referência ao ex-secretário Romo Polaro, que disse que no primeiro dia do governo nós tínhamos capacidade de trazer recursos na ordem de 1 bilhão, uma carta de 1 bilhão de reais para investimentos em diversos programas, em diversas intervenções na vida urbana de João Pessoa. E isso não foi feito por falta de grandes projetos. O prefeito fez uma opção. Ele fez a opção para escolher um projeto, que foi o da Lagoa, com todos os problemas que tem, e esqueceu dos grandes projetos. Nós não padronizamos calçadas, nós não criamos 1 quilômetro de ciclovia, nós não melhoramos a qualidade do transporte coletivo, nós não instalamos os 5 pontos de integração do BRT. Então nós perdemos a oportunidade, uma pessoa perdeu a oportunidade de dar uma resposta do ponto de vista dos desafios urbanos para os próximos anos. O prefeito Luciano Cartacho e a candidata do PSB, Cida Ramos, estão travando o embate, pelo menos midiático, com a questão do nepotismo. Um acusando o outro de manter parentes na gestão pública. E o PT, a sua candidatura, tem se aproveitado de alguma forma para colocar os dois na mesma vala comum em relação ao nepotismo. Eu queria lhe ouvir exatamente sobre isso, sobre esse debate que está sendo feito aí entre os dois candidatos sobre o nepotismo, ou seja, a contratação de parentes, manutenção de parentes dentro da gestão pública sem concurso público. Primeiro, nós defendemos que a campanha eleve o nível do debate e discuta as ideias, o programa, mais do que personalize os problemas da cidade. Acho que a questão do nepotismo ela é nefasta e me parece que as questões, tanto apontadas pela candidata do PSB como do PSD, eles empatam do ponto de vista das responsabilidades de gestão. Nós queremos criar a lei anti-nepotismo que de fato funcione, inclusive evitando esse nepotismo cruzado que é próprio para driblar a legislação. Não é? Você coloca um parente de outra pessoa coloca seus parentes, ou então um parente do meu parente. Então nós queremos quebrar isso. Nós queremos que uma gestão que tenha mais controle social, mais transparência e que a população acompanhe. Eu vou dar um dado aqui que é uma coisa absurda. Como é que pode uma gestão hoje, o gabinete do prefeito tem algo em torno de 400 servidores dentro de um gabinete, que ninguém sabe o grau de parentesco, o que fazem, quanto ganham. Isso é um abuso. Nós temos 20 milhões anual de gasto com gabinete, principalmente para dar uma sustentação a esse modelo conservador, fechado e sem transparência. Esse debate do nepotismo faz parte, sim, mas faz parte de uma política de gestão para que você possa dar resposta à sociedade. A sociedade quer saber quem trabalha, quanto ganha, o que ganha e se ela foi favorecida. Se ela foi favorecida por ser parente ou não de alguém, porque ela quer saber do resultado da política pública para os seus interesses, que é o interesse maior, que é o da coletividade. O senhor é professor universitário, tem mestrado, tem doutorado, do ponto de vista da academia, tem uma vasta experiência, mas quem está em casa pode estar se perguntando, não exerceu ainda nenhum mandato eletivo, não foi deputado, não foi vereador, não exerceu cargos de gestão. Porque o eleitor pode confiar em você sem ainda esse ingrediente da experiência executiva? Primeiro que entender a cidade é muito mais você abrir a expectativa de conversar com a população sobre o que você se propõe fazer. Obviamente que se a gente fosse sustentar numa lógica que só quem poderia se revezar no poder são os mesmos que aí estão, jamais você teria a oportunidade de renovação da própria política. Hoje nós estamos vivendo um modelo desgastado. Um modelo de desesperança da política. A política não se sente representada, o povo não se sente representado, nem no legislativo, nem no executivo, porque o programa vitorioso, muitas vezes ele é abandonado e de repente as ideias são colocadas em segundo plano. Nós queremos dizer a quem está em casa que nós temos experiência sim como educador. Eu estou há 20 anos formando profissionais que estão hoje cultivando aquilo que é mais importante, que é o desafio da educação nas cidades brasileiras. E quero dizer também que conheço a cidade porque estudei a cidade. Estudei seus problemas, estudei seus desafios,
coloco como programa, um programa exequível, não estamos fazendo nenhuma proposta que está fora do eixo da realidade, todas pautadas do ponto de vista dos desafios que João Pessoa precisa. Nós precisamos ter uma cidade que enfrente de forma corajosa os grandes problemas, sem medo, sem atrelamento aos esquemas de poder que impede que a gestão se desamarre, que ela possa ter a altivez necessária para enfrentar esses desafios. Então eu sou esse candidato apostando nisso, com uma gestão que possa ter transparência, controle social, participação popular. Não acredito em gestão que você não possa conjugar esses interesses maiores. Você falou em alguns conceitos, transparência, participação popular. E aí eu pergunto e peço, para o ponto de vista de quem está assistindo, algumas coisas concretas. Por exemplo, educação, saúde, o que o PT ou sua candidatura fará concretamente em termos de ampliação de serviços ou de novos serviços. É uma oportunidade que o senhor tem, inclusive, de especificá-los. Na educação, nós temos 2 grandes programas que são centrais para nós. Primeiro, nós queremos defender o programa Cidade Livre do Analfabetismo. João Pessoa tem 8,1 de analfabetos em João Pessoa. Nós achamos isso um abuso. Como é que a cidade pode pensar desenvolvimento social, inclusão, sem enfrentar a questão do analfabetismo? Nós vamos fazer uma grande campanha com parceria de setor público, privado, sindicatos, movimentos sociais, para enfrentar aquilo que é histórico e que tem sido deixado para trás, que é superar essa nefasta taxa de analfabetismo. Segundo, nós vamos investir no ensino. A criança tem que aprender na idade certa, mas aprender com qualidade. Os dados mais recentes mostram que uma pessoa despencou do ponto de vista da qualidade do ensino, sobretudo em matemática e língua portuguesa. Nós queremos investir nisso, implantando os programas de iniciação científica mais cedo nas escolas, queremos fazer da formação algo que potencialize a qualidade do ensino, valorizando o professor, da formação permanente e voltada e focada para questões que são fundamentais para as crianças mais cedo. Nós queremos desenvolver o que nós chamamos de muito importante, que é a escola em tempo integral, mas não uma escola em tempo integral no modelo está posto, mas uma escola em tempo integral que considere, por exemplo, a educação à distância, que considere as atividades em conciliação com espaços que são também importantes, porque o prefeito tem a obrigação de negociar, seja com os espaços privados, seja com outras entidades civis. Nós queremos fazer aquilo que foi um modelo de inclusão social na educação. Uma escola sem mordaça, uma escola democrática, uma escola participativa. E defendemos uma saúde com controle social e uma saúde com transparência, com respeito ao conselho, concurso para médicos. Nós temos 110 médicos aqui em João Pessoa, para se ter ideia, que 58 são médicos cedidos pelo Ministério da Saúde. Onde é que estão esses médicos? O que eles estão fazendo? Nós queremos fazer esse checklist da gestão. Nós queremos também que a saúde se coloque dentro de um patamar de qualidade que possa preservar o que nós chamamos da saúde preventiva. Isso é muito importante. Nós temos que aumentar os números de agentes comunitários da cidade de João Pessoa, de saúde. Eles precisam ser potencializados no seu trabalho. Nós temos que ampliar os números de PSFs. Nós precisamos rever esse modelo hospitalar fechado, que não há nenhuma transparência. Nós temos 40 máquinas de hemodiálise que foram herdadas da gestão anterior e até agora não tiveram resposta, porque o prefeito disse que não teve planejamento. Ele teve 3 anos para planejar e não planejou. Nós vamos fazer. Nós vamos credenciar, nós vamos tirar o paciente renal das filas e dar condições mínimas, humanas, para que ele possa fazer seu tratamento. Então nós temos propostas reais para enfrentar a saúde. Aqui em João Pessoa não há notícia de nenhuma parceria concreta entre governo do estado e prefeitura da capital em algum convênio, alguma ação. É uma relação muito distanciada, não há nenhum tipo de projeto comum dessas 2 instituições. Com o senhor sendo eleito, como é que seria essa relação? Isso é constitucional e nós temos que acabar com a personalização do espaço de poder. Mais do que as personalidades, existe a população. Não é possível, por exemplo, que o prefeito e o governador passem 4 anos disputando para ver quem é o dono do problema da barreira de Cabo Branco. Não é possível que passem 4 anos disputando para ver qual seria a política de mobilidade dentro de uma governança metropolitana. Porque quando ele está falando de mobilidade, ele está falando de Cabedelo, ele está falando de Bahia, ele está falando de Santa Rita. Nós estamos falando da cidade que é uma cidade que vai mais de 1 milhão de pessoas circulando diariamente. Você tem ideia, por exemplo, o Trevo Mangabeira foi importante? Foi, para desafogar o transporte motorizado individual. Mas ele acabou criando um problema, inclusive, para uma linha ali do próprio BRT. Para a questão das ciclovias. Inviabilizou o BRT? Inviabiliza, daquela forma que estava projetado. Não consegue passar. Claro. Você praticamente tira a ciclovia, você tira a calçada. Por quê? Por falta de diálogo, por falta de projetos que possam ser minimamente consensuais em defesa da cidade. O governo não pode ter um governo separado para a cidade de João Pessoa do governo que é exercido em João Pessoa. Eles têm que trabalhar de forma conjunta. A segurança, por exemplo,
nós não temos política de monitoramento, nós não temos política de troca de informações, de rondas comunitárias da Guarda Municipal em parceria com a Polícia Militar, nós não temos política de iluminação da cidade em parceria, a própria política de saneamento que é exercida pela CAGEPA, mas que o prefeito tem que estabelecer metas, tem que ter a colaboração do governo do estado sim, pensando a política de saneamento básico. Então são questões que nós queremos enfrentar dizendo o seguinte, opa, não existe o governador aqui, o prefeito, existe a cidade de João Pessoa e esses desafios são de interesses comuns e, portanto, os dois têm que deixar de lado suas disputas, suas vaidades e resolvê-los. Professor Charlton, o senhor está disputando na prefeitura, o senhor fez um relato aí que o PT praticamente disputou todas as eleições municipais de 90 para cá. De 85. De 85 para cá em João Pessoa. Só não disputou de 2008, que apoiou a reeleição do então candidato a prefeito, candidato à reeleição, Ricardo Coutinho. Mas o senhor assumiu a tarefa de disputar a prefeitura de João Pessoa pelo PT no momento mais delicado do Partido dos Trabalhadores, no momento em que, depois de uma década no poder já, o PT sucumbiu, perdeu o comando da nação, Dilma Rousseff foi empichada, e no momento em que os holofotes estão todos em cima do PT, há operações policiais que relatam desvios, equívocos e envolvimento de gente graúda do PT em escândalos de corrupção. Como é que tem sido esse desafio de representar o partido nesse momento tão difícil? Um desafio com coragem, com lucidez e sem a criminalização da política. Eu acho que é uma irresponsabilidade criminalizar a política, criminalizar os partidos. Isso não interessa a democracia. Nós queremos sim apostar que devamos fazer uma reforma política em que possa definitivamente separar o privado do público nos interesses do ponto de vista do financiamento de campanha. Nós queremos discutir mais do que isso, que os candidatos que tenham responsabilidade, ou os políticos de uma maneira geral que tenham responsabilidades, eles possam pagar pelas suas responsabilidades. Aqui na Paraíba, vou citar um exemplo, não tem ninguém do PT acusado de nada. Eu não conheço nenhuma acusação sobre o deputado Luiz Couto, sobre o deputado Anísio Maia, sobre o Friana Chaves, sobre a minha pessoa. Eu sou um trabalhador, faço política por convicção, nunca ganhei dinheiro para fazer política, vivo da minha profissão, sou um pesquisador, me orgulho do que faço e estou aceitando o desafio. Para mim é uma honra representar o PT. Não tenho nenhum medo de fazer esse debate. Agora, vou combater o que nós chamamos a criminalização da democracia. Porque com a criminalização da democracia, o espaço passa a ser ocupado por aqueles que defendem tese fascista, defende o preconceito, defende um modelo conservador de disputar as ideias da população. Nós queremos disputar as ideias de forma clara, sem tergiversação e olhando para o eleitor e dizendo nós temos que aprender com os nossos próprios erros, acertar muito mais e crescer com a democracia. Final da nossa entrevista, espaço aberto para que o senhor faça suas considerações finais e se dirija particularmente ao eleitor de João Pessoa para a sua mensagem final. Obrigado ao Mais PB pela oportunidade dessa entrevista importante, uma entrevista qualificada, e dizer ao eleitor que está em casa, confie no programa Força da Democracia, da Cidade Educadora, que tem como sustentação a participação popular com muita transparência, que tem como desafio pensar uma gestão inclusiva que acabe definitivamente com esse modelo de segregação que existe na cidade de João Pessoa e uma cidade que pense o desenvolvimento e o planejamento de forma sustentável. É isso que nós defendemos e vamos continuar debatendo com a cidade. Professor Charlton, do PT, nosso entrevistado, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, irmão. Mais uma vez. Amanhã a gente continua a sequência de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, com a última entrevista com a candidata do PSB, Cida Ramos.